Às vezes é muito difícil deixar amigos pra trás, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Júlia e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma experiência que eu tive na minha vida. O ano de 2021 foi um ano muito significativo na minha vida, porque muitas coisas aconteceram. Eu terminei um relacionamento de 8 anos. Eu me vi extremamente sozinha. Eu tava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu tinha alguns amigos, alguns colegas da faculdade, mas acabava que a maioria das coisas que eu fazia era com o meu ex, né? E esse foi o primeiro tchau que eu dei, né? Eu e meu ex, a gente sempre foi muito amigo. A gente terminou muito bem. A gente sentou, conversou e decidiu que era melhor terminar, porque a gente era mais amigo do que um casal romântico, sabe? E foi muito tranquilo o término. Mas foi um tchau que eu tive que falar pra um amigo meu, que foi muito difícil. E esse processo foi o primeiro tchau que eu dei, que eu me senti extremamente sozinha. E aí eu comecei a tampar buraco. Eu entrei no Tinder, comecei a conversar com um monte de homem, e eu achei que isso que era muito legal. Só que não era muito legal, era extremamente vazio. Eu então comecei a sair com o pessoal da faculdade. Era gostoso ter pessoas com quem eu podia conversar, com quem eu contava minha vida, com quem eu compartilhava tantas e tantas coisas. Eu comecei a estudar espiritualidade. Eu assistia um monte de tarô. Eu via que ficar ali naquele lugar, sabe? Não era um lugar que eu queria estar. E não é nem por conta das pessoas, ou se elas estavam fazendo coisas boas ou coisas ruins. Não, a gente só tava, saía, bebia e tal. Só que eu não queria estar ali. Só que eu me obrigava a estar ali. Às vezes eu não queria sair de casa e falava assim, não, você vai sim. E aí passavam na porta de casa. Aí, não, e comprava o ingresso para ir pra festa. E eu não queria estar na festa, sabe? Eu queria estar fazendo várias outras coisas, menos estar ali. E aí eu me obrigava a estar nesses lugares pra eu não me sentir sozinha. Porque eu tava tentando tampar buraco primeiro do meu ex-namorado, né? Botando um monte de homem ali. E aí eu entendi que aquilo não era muito pra mim. E aí depois eu vi que eu tava tentando tampar o buraco da minha vida com os meus amigos. E eu vi também que eu não queria aquilo. E aí eu comecei a bater o pé no chão e falar que eu não ia sair, que eu não ia estar com eles. E isso me obrigou a ficar extremamente sozinha. Por mais que eu tenha amiga aqui, às vezes as minhas amigas estão saindo com outras pessoas, às vezes eu vou ter que ficar sozinha. E aí que é difícil. Porque quem é você quando você tá sozinha, sabe? O que você gosta de fazer quando não tem influência de ninguém? O que você faz? E isso é muito complexo, porque a gente aprende que a gente tem que fazer coisa para poder agradar os outros o tempo todo. E a partir do momento que você não precisa mais agradar ninguém, quem é você? E eu entrei num modo de catarse, de autoconhecimento, inclusive. Foi no período que eu tava assistindo o curso do professor Hélio Couto, que é de graça, tá, gente? E eu recomendo, assim, pra todo mundo. Tem muita gente que vai assistir aquilo e vai falar assim, nossa, esse cara é um chato, não para de falar. As primeiras vezes que ele apareceu pra mim, eu pensei isso. E ele fala muita verdade. E às vezes é difícil a gente escutar verdades. Às vezes não é difícil a gente escutar verdades, porque machuca, né?
machuca a gente saber, por exemplo, que eu não conseguia ficar sozinha. Eu não conseguia ficar sozinha e não me sentir bem. Sabe o que é isso? Você não conseguir ficar em casa sozinha e bem. Eu não conseguia isso. E demorou muito tempo para que eu entendesse que eu não precisava sair com alguém, que eu não precisava estar com alguém, que eu não precisava ocupar esse buraco que tinha dentro de mim com outras pessoas. Até porque não é justo com elas. Porque daí quando aparecer outra pessoa que eu quiser colocar nesse buraco, eu vou simplesmente descartá-las. Porque se ela só tá ali tampando um buraco, sabe? Então eu entrei nesse processo de autoconhecimento de verdade. E é extremamente sozinho. E é difícil. É difícil você tá em casa e você ver todo mundo saindo, todo mundo feliz. E eu gosto, gente, eu amo sair, tá? Eu amo ir em barzinho, eu amo estar com pessoas que eu amo. Só que o motivo de você estar com aquelas pessoas que fez a diferença nessa minha mudança de pensamento, sabe? Hoje, se a minha amiga me ligar aqui, Ju, vamos no barzinho, Ju, vamos no shopping, eu vou porque eu amo sair, eu amo ver minha amiga. E esses são os motivos de eu querer ir. Antes, o motivo era, eu não quero ficar sozinha em casa. Eu não quero ficar sozinha em casa sexta-feira. Pra você ter noção, até o centro, o terreiro que eu ia no domingo, era pra eu não ficar domingo sozinha em casa. Eu saía de casa meio-dia e voltava 8 horas da noite porque eu ficava lá na fila do terreiro. E aí eu conversava com a pessoa lá só pra não ficar sozinha em casa. Porque eu me sentia muito sozinha. E lá tinha pessoas que eu conhecia, e aí eu conversava com o pessoal, não sei o quê. Só que você consegue entender o motivo? Era um motivo só pra tampar meu buraco, porque eu não suportava ficar comigo mesma. E se eu não suporto ficar comigo, quem que vai suportar? Eu sou a única pessoa que tem a obrigação de me aguentar, gente. E eu não suportava ficar comigo. Só que eu tive que passar por isso. E aí eu entendi que eu ia ter que passar por isso, sabe? Eu falei assim, não, então eu vou ter que viver isso. Eu vou ter que viver essa solidão. Não que eu sou uma pessoa sozinha, gente, não. A minha família é incrível, eu converso com as minhas primas todos os dias, eu converso com a minha mãe sempre manda mensagem, eu tenho amiga aqui, eu tenho amigas no Brasil inteiro. Eu não sou uma pessoa sozinha, mas eu me sentia sozinha. Você consegue entender a diferença? Porque por mais que eu tinha tanta amiga, eu tenho pessoas ao meu lado, eu escolhi estar com pessoas só para eu poder ter um motivo para sair, só para eu poder falar que eu estava fazendo alguma coisa, só para eu poder ter alguma coisa para contar, só para eu ouvir a fofoca do fulano e do ciclano. E eu entendi o motivo do meu movimento. Então hoje eu não saio de casa por desespero, por vontade de tampar esse buraco. Não, hoje eu saio de casa porque eu quero ver a minha amiga. Hoje eu saio de casa porque eu quero passear. Hoje eu saio de casa porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, porque eu trabalho, fico o dia inteiro. Então os motivos não é o mesmo de ficar sozinha. E quando eu tô me sentindo sozinha, eu faço questão de ficar sozinha. Porque se eu tô me sentindo assim, é porque tem alguma coisa que eu preciso olhar ali. E aí eu me obrigo a isso, sabe? E às vezes, gente, eu só boto um filme e fico chorando, sabe? Eu me acolho. Porque a gente às vezes fica, ai, eu não posso me sentir assim. Não, você não pode se afundar nisso. Mas se eu tô me sentindo sozinha, tem algum motivo. Por que eu tô me sentindo assim? E eu acho que isso é o mais importante, a gente se questionar desses porquês, sabe? Por exemplo,
eu tava saindo, só que eu não queria sair. E eu tava saindo e indo pra festa e eu não queria. E eu me perguntei, eu falei assim, por que eu tô fazendo isso? Eu comecei a me questionar. E normalmente a gente sempre tem a resposta, tá, gente? Então eu recomendo você, toda vez que você tá fazendo alguma coisa que você não... parece que não é o que você quer fazer, e aí você começa a se questionar. Foi isso que eu fiz. Eu falei assim, tá, por que eu tô saindo? Porque eu gosto da minha amiga, eu gosto do meu amigo, eu gosto de bagunça, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um gin. Tá, você gosta, tá. Então por que você não tá se sentindo bem? Porque acontece X, acontece Y. Porque eu não gosto de lugar muito cheio. Então eu sou chata, gente, pra sair. Eu gosto de barzinho, eu gosto de lugar tranquilo. Não gosto de boate, não gosto de fervo, não gosto. Gosto de sossegado, gosto de sentar e beber, gosto de churrasquinho em casa, sabe? Essas coisas eu gosto. Eu comecei a me questionar isso, tá? Então se eu não gosto, por que eu só não saio com eles quando é pra fazer uma coisa que eu gosto? Quando é pra ter um rolezinho em casa? Por que eu me obrigo a fazer coisas que eu não gosto? Teve um estopim, assim, que foi... Eu acho que sempre tem uma coisa que acontece, né, que a gente fala aí, qual a necessidade disso? Esse estopim foi uma festa que eu não queria ir. E a minha amiga virou pra mim e falou assim, não, você vai sim, eu comprei o ingresso pra você ir. E eu falei assim, mas eu não quero ir. Ela falou assim, não, você vai, você se arruma que eu tô passando aí na tua casa e a gente vai, não sei o que, Gente, a gente chegou no lugar, eu não sabia onde que eu tava. Era tipo numa chácara, assim. E o lugar era uma festa universitária, sabe? O lugar parecia um umbral, eu não tô brincando. Era um monte de gente bêbada, mas bêbada assim, não é assim a galera tá bebendo, a galera tava bêbada. Todo mundo drogado. E aí eu fiquei assim, puta merda, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quando tu se questiona? O que você tá fazendo ali? E aí a gente ficou nessa festa um tempo, a minha amiga começou a passar mal, coitada. Ela passou muito mal nesse dia. A energia do ambiente era horrível, eu tenho certeza que o umbral é aquilo ali. É um lugar mais assim, nossa, que horrível. E essa minha amiga, ela tava passando muito mal. Quando deu umas 2 horas da manhã, eu recebi a mensagem de um amigo meu, e ele perguntou assim, onde você tá? Aí eu peguei e falei assim, não sei não, e mandei a localização pra ele. Ele falou assim, vem aqui pra casa, e me mandou a localização da casa dele, né? E aí eu virei pra minha amiga e falei assim, vambora. Nisso, ela não tava conseguindo nem ficar em pé, gente, ela tava passando muito mal. E ela não tinha bebido, ela não tinha, pra eu te falar assim, ela tá, bebeu muito, tava, não, eu acho que era a energia do lugar, sabe? Era uma coisa esquisita. E ela falou assim, Júlia, ela falou assim, não, vamos ficar aqui. Eu falei assim, não, você não vai, a gente não vai ficar aqui. Ela tava passando muito mal e ela tava dirigindo, mas ela não tava bebendo, tá, gente? Nossa, coitada, ela tava passando muito mal. Ela falou assim, minhas coisas tá com fulaninho, aí eu fui lá no fulaninho pegar as coisas pra ela. E aí ela me deixou na casa do meu amigo e depois foi embora. Nisso, gente, ela parou no meio da rodovia pra vomitar. Ela tava muito mal. Muito mal. Foi assim... E eu fiquei assim, cara, pra que eu vou continuar indo num lugar desse? Pra quê? Eu não preciso disso, sabe? Só que eu tava tão desesperada e tão apavorada de ser sozinha, de não ter um rolê pra ir, de não ter... que eu aceitava qualquer coisa, inclusive um lugar desse, que era horrível. Gente, por tudo que é mais sagrado, era um umbral. Pra quem que não é do espiritismo, umbral é onde os espíritos que tá atrasado fica tudo lá, estagnado e não consegue seguir pra vida. É isso. Aí fica aquele lugar assim, nossa, não, gente, eu tenho uma lembrança, eu tenho certeza que aquilo era umbral. E aí eu cheguei na casa desse meu amigo e ele estava lá sentado, de boa, tomando uma cerveja, conversando, e eu senti uma paz tão grande. Aí fiquei emocionada. Eu senti
eu senti uma paz tão grande e uma segurança tão grande que eu fiquei assim, nossa, era como se tipo, nossa, que eu tô bem, que eu tô segura, como se eu estivesse correndo perigo. Eu sei que eu não tava correndo perigo, sabe, mas o lugar era muito carregado. E aí eu cheguei lá e eu falei assim, nossa, que gosto, que seguro aqui, sabe? E aí eu entendi que eu não precisava tentar me encaixar em qualquer coisa, em qualquer lugar. E era isso que eu tava tentando fazer, sabe? Só que na verdade eu só precisava estar num lugar que eu sentia segurança e que eu sentia paz. E aí eu me fechei e falei assim, não, já que você tá com medo de ficar sozinha, então você vai ficar sozinha. E foi aí que eu vivi esse modo casulo, né? Foi difícil eu ter que lidar comigo mesma, foi difícil eu ter que lidar com a minha cabeça, foi difícil eu ter que lidar com meus pensamentos. E ainda hoje tenho pensamentos chatos, só que é muito mais fácil. Por quê? Porque eu me obriguei a lidar com isso. E hoje nossa gente, eu faço muita questão dos outros, sabe? Faço muita questão de ter pessoas na minha vida. Se a gente for amiga, a gente vai ser amiga. Mas a partir do momento que eu entender que eu não me encaixo mais ali, eu não forço mais nada, porque daí a gente se machuca, sabe? Se forçar alguma coisa é muito difícil. E eu acho que a amizade é uma coisa que tá pra te acrescentar, sabe? A amizade não é uma coisa que vai te cobrar. Não, a amizade é uma coisa que a gente dá, que a gente distribui, sabe? A gente distribui amor, distribui carinho, mas cabe a gente saber o nível de dependência que a gente tem ali, sabe? Acaba que a gente coloca nossas amizades em lugares de dependência pra gente nunca se sentir sozinho, ou pra gente tampar buraco, até mesmo de pais, usam amizades pra poder tampar buraco de mãe e de pai. E isso não é saudável, nem pra você, nem pra pessoa. Usa amizade pra tampar buraco de relacionamento. Então, é triste, sabe? Você usar uma pessoa pra isso. Eu acho triste. Então, se você passa por esse momento de surto, é um surto psicótico, saiba que vai passar. E eu recomendo você se obrigar a ficar sozinha. Mas não ficar sozinha mexendo na internet. Não, ficar sozinha. Gente, é a coisa mais difícil que tem. É difícil você... o que eu gosto de fazer? Você nem sabe o que você gosta de fazer, porque você tá tão dependente do que as pessoas à sua volta vão fazer, que você nem sabe o que você gosta, você não consegue nem opinar. Então, é uma coisa que é muito boa, porém muito, muito difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!